você pode nos acompanhar pelo nosso aplicativo. O aplicativo está disponível na Google Play, na App Store ou no 98 Live. Aí você leva a gente aonde você quiser. 98live.com.br é o nosso site. Lá tem a aba chat para você conversar com a gente. youtube.com/98live. Dê o seu like e inscreva-se no canal. Todas as nossas redes sociais, @Rede 98 Oficial. Tem gente conversando na minha cabeça aí. É só para pedir para não conversar na minha cabeça aí. Tem gente conversando na minha cabeça aí. Legal, pronto. Agora não, tá vazando alguma coisa aí. Tem alguém aí, tá conversando ali. Pera aí, entra aqui, vem cá, Rafael. Entra aqui, entra você, vai, assume que você tá fazendo a bobagem. Pronto. Aí. Obrigado, Rafa. Bom, tá aí. Você pode então entrar em contato conosco pelo 3199-316-9898 e no 98 Talks você conversa com a gente também pela rede mais afiliada Record no interior. Em Varginha, no sul de Minas, na zona da Mata Juiz de Fora, no Triângulo Mineiro, não, eu estou fazendo, tá vendo? É porque eu fico falando na minha cabeça aqui, eu já perdi tudo. No norte de Minas, Montes Claros. E tem a 97.1, que é a Vox FM, lá no Vale do Aço. São ao todo mais de 400 municípios falando com a gente. É só prestar atenção que a gente vai em frente sem problema nenhum. Bom, quem que está comigo aqui? Ricardo Kertzmann está no estúdio. Boa noite, Ricardo Kertzmann, tudo bem com você? Tudo ótimo. Boa noite, Paulo. Boa noite também para o Claré. Boa noite também para todos os nossos teleweb, amigos e amigas ouvintes. Vamos fazer um programa legal e torcer para ele passar bem rápido. Porque assim que terminar, bora pro jogo ver o Galo ganhar. Bora pro jogo para ver o Galo ganhar. Você vai lá, eu não vou poder ir. Claré, você vai assistir o jogo de casa, né? Tudo bem com você? Boa noite, prazer falar com você mais uma vez. Paulo, boa noite, meu amigo Kertzmann também, todos que nos acompanham aqui no Talks. Ô Paulo, amanhã eu vou madrugar para ir num bate-volta São Paulo, então sem a menor chance de ver nosso Galo, mas eu vou assistir pela televisão e nós iremos aí para a semifinal, né? Vamos para a semifinal com certamente 2-0. Perfeito, olha, o negócio é o seguinte, teve uma série de sabatinas que nós estamos fazendo aqui na Rede 98, desde a última segunda-feira, fizemos já as conversas com Carlos Viana, conversamos hoje com o Mauro Tramonte, ontem conversamos com o Rogério Correia e hoje com o Mauro Tramonte. Falamos sobre vários assuntos, a nossa proposta é sempre entender as propostas dos candidatos para Belo Horizonte e, entre outros assuntos, ele falou de uma questão que está no seu programa de governo e todo mundo quer saber como é que vai funcionar, que é a inteligência artificial usada dentro da prefeitura. Vamos ouvir Mauro Tramonte. Carol, tem muita gente falando aí sobre Google. Eu fui o único candidato que foi no Google visitar a tecnologia. É a última ferramenta que existe do Google hoje para trazer. Você pode colocar num trânsito para gerir todos os semáforos de trânsito. Hoje os semáforos aqui não são articulados, por isso que essa bagunça abre um sinal, o outro fecha, abre um sinal, o outro fecha. Você passa às vezes 1 hora para andar 6 quilômetros dentro de Belo Horizonte. Isso é inadmissível. Nós temos mais de 500 radares. Aí eu pergunto, para que ter mais de 500 radares se a gente nem consegue andar em Belo Horizonte direito com o carro? Então, por que ao invés de gastar aí, a última vez gastou, se não me engano, no mês passado, foi 199 milhões de reais com radares. Por que não pega e põe tecnologia de inteligência para poder gerir um trânsito? Eu fui no Google, lá tem inteligência para a gente gerir saúde, educação, trânsito, ônibus. Eu consigo saber qual semáforo tem que abrir mais que o outro. Eu consigo saber quantos, por exemplo, passageiros tem dentro do ônibus, o combustível que está lá, quantos quilômetros que ele está fazendo, por que ele está atrasado. Tudo com inteligência. Aí é a última inteligência mesmo que tem, né? Aí há. Agora, veja bem, por que não colocou isso em Belo Horizonte? Tem mais de 70 cidades que já tem isso. Quando eu cheguei no Google, eu falei, moço, me explica, Belo Horizonte veio procurar vocês aqui? Nunca. Eu falei, quanto tempo leva você instalar isso para mim? Ele falou, 2, 3 meses eu instalo isso para vocês. Então é falta de vontade. É deixar Belo Horizonte na idade da pedra. Belo Horizonte está parada no trânsito porque está parada no tempo. Bom, essa foi a participação de Mauro Tramonte conosco hoje na sabatina que realizamos. Amanhã, a partir das 11 horas da manhã, em todos os canais da Rede 98, nós receberemos o candidato do PL, Bruno Engler, que participa dessa sabatina. Vamos lá para o primeiro assunto, o pontapé inicial deste nosso 98 Talks. A avaliação positiva da administração de Lula oscilou de 37% para 35%.
A pesquisa é da Inteligência em Pesquisa e Consultoria, o IPEC. 34% dos brasileiros avaliam negativamente. Tem uma variação de 31% para 28% entre aqueles que consideram o governo ruim ou regular. Como é que você vê esses números de avaliação desse mandato de Lula, Kertzmann? Eu acho os números extremamente coerentes com o que de fato acontece no país já há muitos anos, ô Paulo. É interessante, eu comecei a me interessar de verdade por política no final dos anos 90. Eu morava em São Paulo, comecei a frequentar câmaras setoriais na Fiesp, e foi onde eu realmente me aproximei. E aquela época, um dos meus ídolos, né, e permanece assim até hoje, um dos meus gurus, se é que eu posso chamar assim, é o cientista político Antônio Lavareda, justamente o dono do IPEC. E o Antônio Lavareda, naquela época, Paulo, ele cunhou o que ele chamou de teoria dos terços. E ele dizia mais ou menos o seguinte: o Brasil é dividido em 3 terços, eleitoralmente falando, é claro. 1 terço é aliado, 1 terço é favorável ao PT, aconteça o que acontecer. 1 terço é contra o PT também, não importa o que aconteça. E o outro terço é o terço flutuante, que se move por questões, muitas das vezes econômicas, mas por contingências também de cunho ideológico, social e tudo mais. Essa pesquisa que mostra isso muito claro. Se você pegar os índices econômicos que vêm sendo divulgados, a economia vai muito bem para o momento. Vai muito bem, obrigado. Se você me perguntar, eu me manifesto sempre nesse sentido, que eu acredito que é mais um dos voos de galinha, infelizmente, porque o Brasil não faz as reformas que precisa para que esse crescimento se mantenha ao longo dos anos. Mas a economia, os índices que estão sendo divulgados são muito bons. O desemprego é o menor em não sei quantos anos, a inflação está muito baixa, em torno de 3%, a renda subiu. Então, a população deveria estar sentindo melhor esses efeitos, deveria estar aprovando melhor o governo. Mas você tem 1 terço que vai ser sempre contra o PT de qualquer maneira. Como 1 terço vai ser sempre a favor. Está muito compatível. É por isso que eu tenho falado assim, eu acabei de falar que eu acho coerente, independentemente do que anda acontecendo de prático no país. Como é que você vê essas pesquisas, Claré? O governo avaliado nesses terços que disse aí o Kertzmann, aprovação em torno de 35%, negativamente 34%, e 28% os que consideram o governo ruim ou regular. Como é que você vê isso? É isso mesmo, né, Paulo? Vão ter aqueles que estão na torcida de futebol aí a favor do Lula e do PT, aconteça o que acontecer. Vai ter aquelas pessoas que realmente enxergam o que está acontecendo, o que vai vir mais tarde, eu me incluo entre elas, que é no texto que avalia negativamente, e tem aquele do meio ali que vai variar para um lado e para o outro, que é quem decide a eleição, né? Já dizia aí o livro lá do nosso querido Adriano Janturco, né, Ciência Política, que é exatamente esse meio aí que vai ter épocas em que o Brasil está um Brasil mais de direita, esse meio vai para a direita. Épocas que está mais social, mais para a esquerda, vai para a esquerda. Agora, o que é importante falar, Paulo, que assim, por mais que a economia não esteja uma tragédia absoluta nesse momento, a gente sabe que ela está sendo sustentada por meios caros e que a conta vai chegar. Isso aconteceu no primeiro governo PT. Eu não sei se vocês se lembram, o governo Lula foi muito bom em termos econômicos, o primeiro lá, mas aí depois o custo veio, e veio com a Dilma. Então, esse custo vai chegar. Talvez chegue mais rápido, talvez não demande um segundo mandato, porque dessa vez ele está bem agressivo. Talvez chegue antes de 2026, o que seria positivo no sentido de sumir com o Lula e o PT da face do Brasil. O Claré já quer erradicar o Lula e o PT. Mas... Sim. O Claré com todo respeito. O Claré está nos 34% negativamente. Ele já se declarou dos 34% negativamente. Aqui, Paulo, para quem não está vendo, só está ouvindo pelo rádio, vem pela televisão, vamos deixar claro, o Claré está dando uma gargalhada muito gostosa, ele não está querendo eliminar ninguém, já vão dizer que ele está querendo matar todo mundo, não é nada disso, não. É só força de expressão, a gente sabe que ele não tem esse ódio todo no coração. O que me preocupa... Não, eu jamais na minha vida sugeriria agressões, seja contra quem for, pelo contrário. Eu sempre defendi aqui que é muito... A gente falam que é o Voltaire, mas não é o Voltaire, né? Uma autora que falou sobre Voltaire que dizia: não posso não concordar com uma só palavra que dizeis, mas lutaria até a morte
pelo direito de dizê-las. Infelizmente, não é o que acontece hoje no Brasil com esse STF autoritário. A minha preocupação com esse governo que aí está, e aí por que é que eu me antagonizo com a forma de governar do Partido dos Trabalhadores? Porque nós conhecemos essa forma de, primeiro, esse aparelhamento do Estado, que é uma obra de arte dos governos do Partido dos Trabalhadores. Você pega a Prefeitura de Belo Horizonte, quem conhece a estrutura da Prefeitura de Belo Horizonte sabe o que o Partido dos Trabalhadores deixou como aparelhamento, está lá até hoje. O governo do Estado de Minas Gerais, que foi governado pelo PT, o pior governo da história do Estado de Minas Gerais, também deixa um rastro de aparelhamento. Então, o que eu me oponho a esse governo, e as pessoas dizem que eu sou um opositor radical, uns vivem dizendo pela rua que eu sou bolsonarista e eu morro de dar risada, porque eu também não aprovo o que fez o presidente Bolsonaro, não aprovo a forma de pensamento que tem o presidente Bolsonaro, e falo isso claramente. E não aprova, porque a gente já conversou sobre isso, o aparelhamento que o presidente Bolsonaro também fez com os militares no governo dele. Foram, se não me engano, 17 mil carros. O exagero de militares dentro do governo. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, esse aparelhamento que o Partido dos Trabalhadores gosta de fazer, é aquele aparelhamento que vem colocando terceiro, quartos escalões e que deixa aquilo entranhado no governo. É uma técnica utilizada pelo Partido dos Trabalhadores, com a qual eu não concordo. Porque um partido não pode se apoderar do Estado. Um partido tem que governar sem se apoderar da máquina do Estado. E o PT se apodera da máquina do Estado. Essa é a minha crítica, eu nunca escondi. Eu nunca escondi esse tipo de crítica que tenho. Uma outra crítica que eu faço ao Partido dos Trabalhadores, aí é a economia, é a linha econômica. Eu não concordo com a heterodoxia na economia. Gasta-se, gasta-se, gasta-se e depois força a barra para arrecadar, 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 arrecadar. Essa forma heterodoxa não é a melhor forma no meu entendimento. Então, não tem reforma administrativa. Você chama de heterodoxia, eu chamo de responsabilidade. Mas é a economia heterodoxa ou ortodoxa, porque as pessoas discutem erroneamente, só um minutinho, claro, é só para concluir meu raciocínio e não me perder. As pessoas discutem erroneamente a economia como de esquerda ou de direita. Isso é um absurdo discutir economia dessa forma. Ou heterodoxa ou ortodoxa. A heterodoxia é isso que a gente vê aí. Inchaço da máquina administrativa, gastança descomunal, e depois aí sai na febre arrecadatória. Vai arrecadar, 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 arrecadar para cobrir aquilo que gastou. E isso eu não concordo. Então não concordo com o aparelhamento que o Partido dos Trabalhadores faz, sempre fez, continua fazendo, porque eles aparelham lá embaixo, no terceiro, aparelha o Estado no terceiro, no quarto escalão, e não concordo com a forma de economia. Diga lá, Claré. Primeiro dizer que alguns chamam de esquerda e de direita o que diz respeito à economia, outros falam da ortodoxia e heterodoxia. Eu vou falar o que pouca gente fala e que é a mais pura verdade. É o negacionismo econômico. Se tem uma coisa que o PT tem, é negacionismo econômico. Eu queria mencionar a questão dos militares no poder, Paulo, e nesse ponto eu vou concordar muito com você, assim. Eu tenho maior respeito pelos militares, eu penso até que eu deveria ter ido por esse caminho, eu gosto da hierarquia, eu gosto da disciplina, mas eu acho que o poder, né, a área política, ela está reservada aos civis. Eu não vejo com bons olhos quando você tem militares nas áreas de política. Eu realmente acho que eles têm a sua função, que é muito importante, inclusive para a manutenção da democracia, e não é exatamente nos cargos políticos. Eu concordo com você e já falei, durante o governo Bolsonaro, falei isso várias vezes aqui. As pessoas me taxam uma hora de petista, hora de bolsonarista, mas, gente, pelo amor de Deus, vamos começar a ter um pouco mais de razão e entender o que cada um fala. Eu tenho um verdadeiro asco a essa polarização, porque a polarização no Brasil ela tem um ingrediente que é pior do que em outros locais do mundo. A polarização no Brasil causa cegueira e surdez. É uma coisa terrível. O brasileiro se polarizou de um jeito que ele fica cego, porque ele não quer ver o que aquele dia a estimação dele faz, e surdo porque não quer ouvir a opinião do outro. Esse é o problema da polarização brasileira. Então eu vou te dar, talvez, uma pequena boa notícia. Porque eu escrevi sobre isso hoje à tarde no Antagonista. Justamente o título era assim, o fiasco
da polarização Lula versus Bolsonaro nas eleições municipais. Eu fiz um levantamento, Paulo, das 10 maiores capitais do país, e nas 10 maiores capitais do país, essa polarização não existe. Em São Paulo não existe, Rio não existe, Salvador, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Manaus, Goiânia, Curitiba. As eleições estão se dando fora dessa polarização. Tanto Lula quanto Bolsonaro estão tendo muito pouca relevância. Tomara que isso aponte realmente uma tendência para que o país escape dessa armadilha imbecil de achar que só existem duas figuras, e a meu ver péssimas figuras, que tem que ditar as regras do jogo eleitoral no país. Bom, mais alguma coisa sobre esse tema, meu caro Antônio Claré, que eu vi o senhor aí pesquisando alguma coisa no seu smartphone, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa, ou eu posso falar a bola para o próximo tema? Vamos para o próximo tema, Paulo. Porque parlamentares da oposição no Congresso Nacional criaram um site. Esse site é uma tentativa de pressionar o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, para a abertura do processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esse pedido foi entregue na última segunda-feira. O site mostra a posição dos senadores em relação ao tema. Até o final da manhã de hoje, os parlamentares, 36 deles, apareciam como favoráveis à abertura do processo. Estou falando dos senadores. 26 estariam indefinidos e 16 senadores se manifestaram contrários à medida. Claro, esses números indicam o quê? Porque, a julgar por esses números, Pacheco vai ficar entre a cruz e a caldeirinha. Vai ter que instruir esse processo, porque senão vai começar a receber pressão dos pares. Pois é, né? A gente tem que lembrar que o Pacheco ele é o presidente do Senado, ou seja, ele foi eleito pelos seus pares para estar ali. Então ele deve representá-los. Óbvio que representá-los não significa fazer todas as suas vontades. Mas se a gente tem a maioria, né? Ou seja, metade aí de 81 mais 1, claramente é quase que obrigatório, é mandatório que ele paute a questão, né? Assim, não tem isso escrito em lugar nenhum, mas no mínimo é obrigatório, porque a maioria, hoje tem 36, né? Se chegar a 42, né? 41, 42, ele tem que claramente colocar em pauta, perde-se qualquer discussão sobre colocar em pauta ou não. Esse é o meu entendimento. O Kertzmann, eu estava vendo aqui, entre aqueles que estão indefinidos, tem senadores dos partidos de oposição. Por exemplo, Romário, senador pelo Rio de Janeiro, é do PL. Messias de Jesus é do Republicanos. Laércio Oliveira é do PP. Doutor Irã é do PP. Ciro Nogueira foi, inclusive, ministro de Bolsonaro e é do PP. Esses estão indefinidos. Agora, integrantes do Centrão e que fazem parte da base de apoio do governo Lula estão favoráveis ao pedido de impeachment, como Nelsinho Trade, do PDS do Mato Grosso do Sul, Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, e Oriovisto Guimarães, do Podemos. Eu acho que, deixa eu fazer um comentário no seguinte sentido. Neste momento, excluir, por hora, o senador e o presidente, o Rodrigo Pacheco. Todos os demais senadores, na minha opinião, eles adotam dois cálculos. Um é o cálculo eleitoral. O que ganha ou perde se posicionando a favor ou contra o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E o segundo cálculo é o cálculo judicial. É ele olhar para as capivaras que ele tem e falar assim, vou comprar essa briga ou eu não vou comprar essa briga. No caso do Rodrigo Pacheco, eu acho que tem um terceiro ponto aí. Eu nem o incluiria nessas duas questões anteriores. Primeiro, porque ele não tem nenhuma capivara para ser julgada. Né? Segundo, porque ele também não passa pelo cálculo eleitoral, porque se ele passasse pelo cálculo eleitoral, ele já teria aderido isso há mais tempo. Ele não opera nessa lógica. Eu acho que aonde ele opera, e aí eu, Ricardo, considero que ele está correto em dois aspectos, Paulo. Número um, a gente está em setembro. Você realmente acha que ele vai colocar, faltando 2 meses, basicamente, outubro, novembro, porque dezembro ninguém trabalha lá em Brasília, ele vai colocar isso para andar? Vai chamar essa responsabilidade para si? Para quê? Porque dezembro ele sai da presidência. Janeiro. Dezembro ninguém trabalha. Então, janeiro tem outro. Em dezembro ninguém trabalha. Então, por que por causa de 2 meses ele vai arrumar uma encrenca dessa na vida? E o segundo, Paulo, eu acho que o Rodrigo Pacheco, e nisso eu concordo com ele,
independentemente do que ele pense a respeito das medidas arbitrárias, autoritárias do ministro Alexandre de Moraes, eu acho que ele tem uma deferência pelo ministro, assim como eu tenho pelo pepino, pelo abacaxi que ele segurou em 2022 e no começo de 2023, com os atos golpistas. Então, eu acho, é só um achismo, não perguntei isso para o Pacheco, não o conheço, ele não me falou nada. Eu acho que, em nome dessa deferência, ele não vai tomar nenhuma medida, né, que faça esse processo de impeachment andar. Ô, Claré, eu converso de vez em quando em Brasília, tem algumas pessoas com as quais eu troco ideia em Brasília, e uma das coisas que se comenta em Brasília é que dentro do Supremo Tribunal Federal já não há mais uma unanimidade na preservação da imagem do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes passou por um grande desgaste, cada vez maior com a população, e 1,5 milhão de assinaturas, embora as pessoas façam um cálculo, dizem que é 1,5% dos eleitores, mas 1,5 milhão de assinaturas é um número que deixa alguns dos integrantes da Suprema Corte com a pulga atrás da orelha. A batata de Moraes pode estar assando ou eu estou começando a ver cheiro de churrasco e fumaça onde não tem churrasco e fumaça? Tem que ter churrasco, que é o churrasco da democracia, churrasco da liberdade. Já raiou a liberdade. Vou te falar um negócio. Quando o Kertzmann falou ali sobre deferência, meu coração doeu. Doeu de verdade. Como é que eu posso... Porque ele mencionou 2022, então eu vou focar em 2022. Como é que... E nos atos de vandalismo, que chamam de atos golpistas, os atos de vândalos, que não pretendiam dar um golpe, né? Aquelas pessoas ali desarmadas. E doeu meu coração pelo seguinte, Paulo. Deferência pelo que o Alexandre Moraes fez nos atos de vandalismo de 8 de janeiro. Mas peraí, ele era vítima, porque alguém lá, parece que alguém disse que queria pegar o ministro e matar o ministro, levar o ministro no meio da praça, tal. Então ele é vítima. A vítima que acusou, uma vez colocou dentro de um inquérito inacabável, um inquérito eterno de 5 anos, e no fim julgou e prendeu pessoas, deu até sentença de 17 anos. Como eu posso ter deferência? O Rodrigo Pacheco é um grande criminalista, sempre foi. Ele tem uma carreira excepcional como advogado. Como que um advogado com essa carreira pode ter deferência em relação a alguém que faz isso com a Constituição? Eu duvido que ele tenha deferência. Eu acho que está muito mais na questão de não puxar essa confusão para ele, e nesse ponto eu vou concordar com o Kertzmann. É uma confusão, já que ele vai sair daqui a pouco. Talvez o cálculo dele seja esse, falar, não vou entrar nessa bola dividida não, né? Já que não tem nem jeito de ser reeleito ali como presidente. Mas, assim, deferência é uma coisa que quem respeita a Constituição brasileira, o contraditório, a ampla defesa, não pode ter deferência pelo que o Alexandre Moraes fez em relação ao 8 de janeiro. Vamos lá, Claré. É interessante, né, que você, como boa parte das pessoas que pensam como você, adora falar em democracia, mas a democracia que só interessa a vocês mesmos, a democracia que vocês acreditam, né? A que vocês não acreditam, mesmo que você tenha usado uma força de expressão, como você falou pouco tempo atrás, tem que ser eliminada, né? Que é o PT e tudo mais. Democracia, Claré, é a gente aceitar a opinião dos outros, não no sentido de somente de aceitar, mas de não ser contrário por princípio e analisar essa opinião. Quando eu falo de que eu tenho deferência, eu falei que eu tenho, e imagino que o senador também tenha, deixei bem claro, não falei com ele, não conheço, é só uma suposição minha. Quem tem deferência pelo ministro Alexandre de Moraes sou eu, pelo pepino que ele segurou em 2022, que são coisas diferentes dos atos de vandalismo de 2023. Em 2022 tinha um golpe sendo articulado pelo ex-presidente Bolsonaro, por parte do seu governo, por ministros militares e por empresários. Isso tudo é documentado, isso não é um achismo, isso não é opinião, isso é fato. Havia uma tentativa mambembe, besta, boba, incipiente de golpe. Pronto, não tem como refutar isso, porque são dados, são provas materiais. O que ocorreu em 2023 foi uma tentativa de golpe, sim, de deposição de um presidente legitimamente eleito, gostem ou não, e eu não gosto. Quem vai para Brasília para poder tirar na porrada, quebrando os poderes, um presidente eleito, é golpista. Eu não entro nessa história de velhinha com Bíblia na mão, Claré, porque isso não é democracia, isso não é fato. A gente tem que começar a chamar as coisas pelos nomes que elas têm, independentemente da preferência ideológica eleitoral de cada um. Então, colocar tudo que o Rodrigo, que o ministro Alexandre de Moraes, ele julga, ele prende, tudo isso, que eu também concordo.
Isso aí, a própria Constituição vai de encontro ao ato dele. Quando ele se coloca como vítima, não é ele vítima. É a Suprema Corte e a democracia do país. Ele não é a única vítima, não foi a única vítima daquilo tudo que estava em curso. E se há um regulamento, há um regimento dentro do Supremo, acatado por 11 ministros, porque foram unânimes, em dizer que é válido esse inquérito do fim do mundo, que eu também não concordo, esse inquérito das fake news, que já dura 5 anos, mas se a Suprema Corte, os 11 ministros disseram que é válido, e não teve um procurador-geral da República, pelo menos com peito até hoje, inclusive o atual, de rever isso, eu não posso dizer que isso não faz parte da democracia, entende? Claro, é? Bem, isso aconteceu também alguns chamam de revolução, eu chamo de ditadura mesmo, de 64, AI-5, também era legal, também estava previsto, né, na lei. Como assim? E nem por isso abaixaram a cabeça para os atos que foram realizados. Eu só queria deixar um ponto, que é assim, a gente tem que deixar esse ponto alinhado. Concordo com você que existia um desejo de golpe, sim, lá pelo presidente Bolsonaro. Concordo, as provas estão aí. Desejo é diferente de tentativa. Não houve tentativa. Eu não vi mercenários, eu não vi exército, eu não vi armas. Não existe tentativa de golpe com pessoas com terços na mão e pedras na mão. Não existe. Bom, vamos caminhar? Colocar os nossos espectadores aqui na conversa? Silval Júnior diz, os senadores que... Não, o Cristiano Ribeiro que fala. Os senadores que apoiam Pacheco ficarão expostos na hora da votação do processo. O Flávio, do Novo Riacho, diz, sempre achei Pacheco vaselina, no final ele vai escorregar. Está falando, é o Flávio. O Simval diz que Pacheco hoje foi colocado no Senado Federal por aversão a Dilma. E o tiro saiu pela culatra. Essa é a participação dos nossos espectadores e ouvintes nesse nosso 98 Talks. Rapidamente, é o que eu acabei de falar para o Claré, assim, sabe? A sociedade brasileira ela tem que aprender a conviver com a divergência de opinião e de ideia. A gente não pode criminalizar um senador por ele ter uma opinião diferente, por ele não querer adotar o que a gente quer, porque senão a gente não vai sair desse buraco nunca, Paulo. Mas e se os 36 senadores, porque 36 senadores é uma pressão que tem que ser 42. Eu sei, daqui a 6... Não, as pessoas estão associando abertura de impeachment com impeachment. Não é. Que se abra o impeachment, seja discutido, e se não tiver, me perdoe, eu não sei quantos precisam, talvez 42. Não, para poder... Eu estou falando para impeachment. Para impeachment, 42 senadores. Isso. Então vamos dizer que não ter 42. Acabou, foi feito o processo, a democracia venceu e pronto. Mas, põe para votar, gente. É isso que eu também tento entender, Kertzmann, e aí eu fico sem entender, não estou, só para entender mesmo. Qual é a dificuldade de colocar para votar um pedido que tem uma assinatura aposta de 150 deputados, que tem 36 senadores se manifestando publicamente que o apoiam e que tem 1,5 milhão de assinaturas de brasileiros? Qual é a dificuldade para colocar isso para a gente discutir? Porque a abertura de um processo de impeachment, seja de um ministro, seja de um presidente da República, não é um passeio no parque, gente. Isso cria uma confusão institucional muito séria, muito grande. Mas isso então, desestabiliza. Só para entender mesmo, vou te interromper. Claro, até porque são opiniões, né? Cada um tem a própria. Por medo da desestabilização do país, nós não faremos aquilo que indica ser um caminho a ser tomado. Não é medo, Paulo. O presidente Bolsonaro, se eu não me engano, quando ele saiu do poder, tinha 130, 140, nem sei quantos pedidos, né? Pedidos para pedido de abertura de impeachment. A mesma coisa quanto o Lula já tem não sei quantos. Você imagina se a lógica fosse sempre essa. Eu tenho X assinaturas de deputados, X assinaturas de senadores, e também vamos abrir um processo de impeachment. Não é assim, gente, que funciona. Não é assim que se toca de forma responsável. Senado Federal, um Congresso. Na sua opinião, qual seria, na sua opinião? Diga lá, Claré, diga, porque eu tenho uma pergunta para fazer para o Kertzmann, mas diga lá. Como o Kertzmann fez essa analogia entre os pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes e os pedidos contra Lula e Bolsonaro, é importante, ele tem razão, tinha vários pedidos de impeachment, mas nenhum deles tinha 230 assinaturas de deputados, porque, por analogia, seria isso que está acontecendo no Senado. Bom,
Primeiro que o número, eu desconheço esse número de 230, o número que eu tinha ontem era de 153 deputados. Não, é porque eu fiz a porcentagem. Ele fez a proporção. Não. Ele fez um cálculo proporcional e aí projetou 230 pedidos. Não compreendi, perdão. Porque você faz a proporção entre os senadores que hoje falam que são favoráveis, mais os deputados que apresentaram a assinatura, e aí proporcionalmente você tem aí equivalente a quase 40%. Quis dizer que a força desse pedido quase 40% do não era uma força desse pedido de impeachment pela quantidade de membros que assinaram. Eu entendi agora a regra de que 3 está fazendo, mas não tem nada a ver. A mesma coisa que você falar que 36 senadores representam X milhões de eleitores, que não é fato. Você tem que pegar. Não, representam 44% dos senadores. Você tem que pegar a votação de cada um e fazer a conta em relação à população. Pode ter tido um senador. O Cleitinho, por exemplo, sozinho, ele teve 4 milhões e meio de votos. Eu sei, mas 44% dos senadores está representado. Então, voltando aqui ao que eu estava dizendo. Se você me perguntasse qual que é o número mágico, a questão não é o número mágico. Eu, Ricardo, se eu fosse o presidente do Senado, para mim, o número mágico seria a maioria dos senadores. Bom, se eu tenho 81 e 42 querem, independentemente do que eu ache, da desestabilização que isso pode causar, é legítimo que eu abra um processo de impeachment, porque a maioria da casa quer. Assim o quer. Obviamente que desde que tenha fundamentos, você precisa ter os fundamentos jurídicos para isso. Então, para mim, o número mágico seria esse. Agora, qual é o número mágico do Pacheco, eu não sei. A gente teria que perguntar para ele. A gente tem que fazer um intervalo. Eu queria voltar a conversar isso depois do intervalo. Para você que está aí ligado, vamos conversar um pouco mais, porque eu acho que essa discussão que a gente está tendo aqui, que é uma conversa a 3, ela pode ser projetada para o que muitos estão discutindo. Porque, na verdade, o Kertzmann lembrou outro dia, eu converso com juristas que divergem. Alguns concordam com a abertura do processo de impeachment, outros não. Uns dizem que há fundamento, outros dizem que não. E a população também nas ruas pensa assim. Tanto que nós estamos aqui em 3 e estamos vendo a divergência entre a conversa. Para a gente chegar em algum ponto, a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. 19h39, fazendo a operação de vídeo desse nosso 98 Talks. Está ele, Teofir Júnior, que tem a supervisão de Rafael Ribeiro. Ao lado dele, o jornalista Matheus Liberato, é quem faz a produção desse programa. Ao meu lado, Juliana Moura. Juliana é a nossa operadora de áudio. Coordenação de jornalismo da Rede 98 é de Lucas Rádio, toda a equipe técnica e de jornalismo da Rede 98 da Rede Mais, nos ajudando a fazer esse nosso 98 Talks. Já pensou no poder transformador que a contabilidade de excelência tem aí na sua empresa? A contabilidade é o motor de qualquer empreendimento, por isso, conte com a força da Previsa. São 45 anos de expertise. A Previsa Contabilidade e Gestão faz a sua empresa crescer além dos números. A Previsa constrói negócios e impulsiona pessoas para o sucesso. Já são mais de 700 clientes no Brasil inteirinho. Faça a sua empresa crescer com a Previsa, acessando previsa.com.br. Vamos continuar a nossa prosa aqui, porque no final da discussão, e eu tenho certeza muita gente está conversando sobre isso, no final da discussão, a gente estava falando aqui desse impasse que o Kertzmann coloca como uma visão da preservação do rito da vida democrática brasileira. Eu entendi bem, né? Você quer preservar o rito da vida democrática brasileira no sentido de não entulhar a vida com uma série de pedidos de impeachment, é isso? Não. Eu acho que tem que haver critério para isso. O critério é um critério pessoal e subjetivo. Do senador Rodrigo Pacheco, vocês me perguntou o seguinte, qual que eu acho que seria o número mágico para que ele abra, né, que ele dê encaminhamento a um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu falei que se eu fosse o presidente do Senado, o meu número mágico seria a maioria dos senadores, seriam 42 senadores, mas isso é um número meu. O dele eu realmente não posso dizer. E acho que seria esse número mágico, desde que com fundamento legal para que isso ocorresse. A pergunta que eu te faço é direta. Você não acha, na sua opinião, o que faz hoje o Supremo Tribunal Federal, particularmente o ministro Alexandre de Moraes, não é contrário àquilo que a maioria dos brasileiros imagina como a Suprema Corte do país? Especificamente sobre essa questão do Alexandre de Moraes, eu não saberia te responder se é a maioria da população brasileira. Eu sei que a maioria da população brasileira não. São 44% da população brasileira, quase metade, que rejeitam, que não estão de acordo com o STF como um todo, não contra os atos do Alexandre de Moraes. Eu, Ricardo, uma opinião minha particular, sobre os atos do Alexandre de Moraes, sobre alguns atos, não todos,
mas no decurso desse processo todo, desse chamado inquérito das fake news, eu acho que ele age francamente em desacordo com a Constituição. Eu acho que são medidas arbitrárias, autoritárias e que vão de encontro às leis. Isso é uma opinião minha, que não é a opinião dos 10 colegas dele lá do lado, infelizmente. Mas, Claré, qual é a sua opinião a respeito disso? Porque aí eu acho que nós três estamos convergindo para o mesmo caminho. Alexandre de Moraes está em desalinho com a Constituição e com o que pensa a população brasileira. Calma, ou não, Paulo, Claré? no meu caso, ele está em desalinho em algumas situações, Em não algumas todas. situações. Isso. Em algumas situações. Vamos lá. Mas quem está em desalinho com uma das situações da Constituição está em desalinho. Tem razão, não existe meia gravidez. Não existe meia gravidez. E você, Claré, o que você pensa a respeito disso? Paulo, com certeza existem decisões que o Alexandre de Moraes acerta, é óbvio que tem. Mas as que ele erra, somente a do inquérito das fake news, que as pessoas têm que entender, gente, que o inquérito, né, conforme o normativo jurídico hoje, que a gente tem o ordenamento jurídico brasileiro, ele tem prazo para acabar. Ele é curto. Ele tem aquele investigado ali dentro. Esse inquérito do Alexandre de Moraes, das fake news, na verdade nem começou com ele, né, mas ele hoje é quem controla, ele não tem fim, tem 5 anos que ele está aberto e você coloca pessoas ali todos os dias. A gente pode colocar o Kertzmann lá se quiser amanhã, o Paulo Leite, o Claré. Então, assim, é um absurdo dos absurdos. O inquérito das fake news é o símbolo de que a Constituição não está sendo respeitada pelo STF. Aí você vai me dizer, mas os outros 10 concordam. Mas, gente, eles são colegas, estão ali, tudo bem que eles têm alguns itens em que discordam dos outros, mas se você imagine o quão seria ruim para o STF se a gente tivesse o impeachment. Para eles que estão lá, eles iam pensar, não somos deuses, eles diriam que não são deuses. Claré, mas aí assim, a minha opinião é que a gente teria que impeachar, né, impeachment, são os 11, porque vamos lembrar que esse inquérito das fake news começou com o ministro Dias Toffoli, que nomeou na canetada o ministro Alexandre de Moraes como presidente desse inquérito. Para que já é um caminho irregular. Foi o Toffoli que começou com isso. Já é um caminho irregular. E os outros ministro. 9, né, são 11, Sim. concordaram em manter isso. Então vamos fazer o impeachment da Suprema Corte inteira. Porque não é um só. Concordo, vamos lá. Mas o que eu acho é que nós precisamos discutir, porque, veja bem, primeiro eu acho utópico dizer que nós vamos fazer um impeachment de toda a Suprema Corte brasileira. Isso é utopia. O Claré concorda, porque ele vai no rastro da informação. É utopia, nós dizemos que vamos fazer o impeachment da Suprema Corte brasileira de 11 ministros. Isso não há nem cabimento no entendimento. Mas não chegou a hora, e a pergunta é direta para os dois, não chegou a hora do Senado Federal colocar limites nessa atuação? Porque é preciso que a Suprema Corte brasileira não se transforme naquilo que o Claré sempre vem lembrando, que Pedro I tentou fazer no Brasil, que é o tal poder moderador. Porque daqui a pouquinho, me desculpe, eu vou falar o que eu estou pensando aqui, peido de passarinho vai ser anticonstitucional e julgado na Suprema Corte brasileira. Ô Paulo, são duas coisas muito distintas aqui, na minha opinião. Isso que você acabou de falar, para mim, não tem essa história do poder moderador. Não é isso. A gente tem um sistema tripartite. E cabe a última palavra, não tem nada de moderar, não. A última palavra é do Judiciário. A última palavra é do STF. Quem determina isso é a Constituição brasileira, que está lá dizendo, né? Tem nada com poder moderador. Quando você cobra do Senado uma atitude, vamos supor que o Senado, o Congresso, e depois ratificado pelo Senado, aprova esses PLs todos aí de colocar limites nas decisões do STF e tudo mais. Qualquer um, porque isso vai acontecer, que alegue, é uma decisão inconstitucional, isso é uma... Todas essas siglas, a DPI, a DPF, vai bater no Supremo, quem vai julgar ao fim e ao cabo são eles mesmos. Então você acaba de acaba de concordar com a minha tese do Claré, que nós estamos submetidos a um único poder, que é o poder judiciário. Paulo, a gente está submetido à Constituição que diz isso, Paulo. Então, se qualquer lei, e eles foram eleitos para legislar, se qualquer lei aprovada, porque é uma proposta emenda à Constituição que mudaria a função do Supremo Tribunal Federal nos moldes em que ela é hoje. Se qualquer lei aprovada nesse país tiver que ter o referendo da Suprema Corte brasileira... Se alguém provocar o Supremo, fecha o Brasil. Manda a Suprema Corte governar. Então fecha, Paulo. Então põe tanque na rua, põe, sei lá... Porque é assim... Eu estou ficando doido. Peraí. Porque se se qualquer um instar a Constituição e for lá bater na porta da Suprema Corte e disser, não dá, não tem condição... Diga lá, Claré. Eu tenho 1 minuto para encerrar. Para encerrar não, para passar para a Rede Mais. Diga lá.
Não, Paulo, é isso mesmo. Acho que assim, é um absurdo você colocar alguém podendo ler da forma como quiser, totalmente em desacordo com o que está na Constituição. De fato, o STF, ele deve interpretar a Constituição identificando inconstitucionalidades. Mas veja que o próprio inquérito das fake news, que é do STF, é algo absolutamente constitucional. É tão óbvio que a gente não pode abaixar a cabeça e falar, não, mas o grande irmão disse que está certo. Não tem grande irmão aqui não. Aqui não é 1984, não. Aqui é Brasil. Espera aí que já já a gente vai discutir o Big Brother, o grande irmão, porque agora eu tenho que devolver para a Rede Mais, afiliada à Record, o sinal. Por quê? Durante o período eleitoral, os canais da Rede Record, e a Rede Mais é um deles, antecipam o horário do Jornal da Record para a exibição da propaganda eleitoral gratuita. Então nós saímos agora da Rede Mais, mandando um abraço para o sul de Minas, para a Zona da Mata, para o Norte Mineiro, dizendo que amanhã às 7 da manhã, às 7 da noite, aliás, às 19 horas, a gente volta com mais uma edição.